Meu nome é Tomé Nogueira e eu gravei esse vídeo no intuito de responder uma questão que vem me incomodando muito, que é: por que as pessoas estão ficando tão fanáticas por uma ideologia política ou por um político em si, e nada que a gente fale, nenhum argumento, por mais simples e racional que ele seja, é capaz de fazer essa pessoa abandonar aquela ideologia ou pelo menos se questionar sobre aquele político que ela tanto idolatra. Bem, para exemplificar esse sentimento, eu vou ler uma reportagem que é do ano passado, uma reportagem da Folha de São Paulo. A reportagem diz o seguinte: o ministro Weintraub saiu em defesa ontem do presidente Bolsonaro, atacando a imprensa e a oposição. Weintraub afirmou que existe uma oposição quase midiática no país e acusou os segmentos da imprensa de partidarização. Na semana passada, o governo Bolsonaro foi alvo de críticas do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui, para finalizar, o cantor Caetano Veloso foi também a público dizer que Bolsonaro é analfabeto e grosseiro. Bem, se você é uma daquelas pessoas que apoia incondicionalmente o presidente Bolsonaro, você vai concordar com o ministro Weintraub, até porque realmente a mídia parece ser muito partidária e ela faz uma oposição ao Bolsonaro, ela se alinha muito aos pensamentos de esquerda, sempre foi assim, e justamente o governo Bolsonaro vem para mudar isso, não é mesmo? O governo Bolsonaro é justamente aquele governo que veio para romper com a grande mídia, que vivia um amor com o PT e hoje acabou a mamata, digamos assim. E é claro que o ex-presidente Lula vai criticar o Bolsonaro porque ele tem interesses políticos. E, por final, é óbvio que o Caetano Veloso está errado a falar isso sobre o Bolsonaro, porque o Caetano Veloso é um cara que ama o PT, que ama o Lula, um cara totalmente de esquerda e que era patrocinado pela Lei Rouanet ou coisas do tipo, e por isso vivia uma relação de amor com o PT, e agora que o PT saiu do poder, é óbvio que ele vai falar mal do Bolsonaro. Mas e se eu te dissesse que essa notícia ela é verdadeira, mas os personagens aqui estão trocados? Eu vou ler agora como seria a notícia correta, a notícia de 2009, publicado realmente pela Folha. A ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, saiu em defesa ontem do presidente Lula, atacando a imprensa e a oposição. Dilma afirmou que existe uma oposição quase midiática no país e acusou segmentos da imprensa de partidarização. Na semana passada, o governo Lula foi alvo de críticas do ex-presidente tucano, Fernando Henrique Cardoso. O cantor Caetano Veloso foi também a público dizer que Lula é analfabeto e grosseiro. Bom, se você concordava com a notícia antes, você não tem como concordar com a notícia agora, porque o Caetano Veloso, afinal de contas, ele acha quem analfabeto e grosseiro? Lula ou Bolsonaro? Ele estava certo antes ou ele está certo agora? E se você gostou muito dessa notícia e acha que isso foi uma invertida, se você é uma pessoa apaixonada pelo Lula e acha que agora as coisas se inverteram, verdade é que nem se fosse o Weintraub, nem sendo a Dilma, como de fato é, falando essas coisas, a gente não pode levar tão a sério, porque a mídia ela atacava o PT e agora ela ataca o Bolsonaro. O Caetano Veloso não gostava do Lula, aparentemente, e agora não gosta também do Bolsonaro. Os políticos acabam se repetindo muito nos seus discursos e às vezes são mais do mesmo, e a gente não pode idolatrá-los e achar apenas que quando uma notícia é boa para o nosso político, ou boa para aquele político que a gente gosta, a gente tem que concordar com ela, e quando ela é ruim a gente tem que atacá-la porque ela é um absurdo e ela não deveria ser falada, não deveria existir. Mas então, por que a gente se torna tão fanático por alguns pensamentos, sendo que normalmente somos pessoas racionais, bem-sucedidas profissionalmente ou academicamente? Na verdade, o início ele vem por meio da razão, por meio do estudo. Quando as pessoas começam a se interessar por política, elas começam a estudar, elas podem procurar livros, procurar artigos,
ver vídeos, reportagens, seguir pessoas que vão passar alguns conceitos de política para ela. E dependendo dos conceitos que a gente achar mais interessantes, que a gente concordar mais, isso pode se dar por causa da nossa região, por causa da nossa classe social, ou simplesmente por causa da pessoa que nos ensinou e pelos inclinamentos políticos dela mesmo. Quando a gente começa a gostar mais disso, a gente pode acabar se alinhando com alguma dessas ideologias e vendo que os conceitos que a gente defende se enquadram em uma ideologia específica. Então, a gente começa a frequentar mais esses ambientes ou de ideias liberais, conservadoras, ou comunistas, socialistas, marxistas, o que seja. Acontece que depois de algum tempo, a gente para de pensar e de seguir isso simplesmente pela razão. Mas como eu tenho aquela ideologia, eu me apaixono por aquela ideologia. Eu quero que tudo que envolve aquela ideologia dê certo. Eu quero que o candidato que defende aquilo ganhe. Eu quero que os candidatos que são contra isso percam. As pessoas que defendam isso sejam bem-sucedidas e as pessoas que são contra, que defendem coisas opostas à minha ideologia, se deem mal, ou deixem de existir, ou que sejam atacadas ou ridicularizadas. Isso pode chegar a um ponto tão grave que a gente começa a tratar isso como uma partida de futebol, como uma pessoa que torce para um time, não quer saber se o time dela está jogando bem, se o técnico está substituindo bem, se o juiz roubou ou não. Eu quero mais é que meu time ganhe e que seu time perca, que o meu adversário sempre perca para eu poder fazer chacota, fazer piada com ele e eu me sinta sempre bem com o meu time ganhando. Acontece que até no futebol isso vem se tornando um pouco diferente. Você pode, em alguma discussão, ver um botafoguense falando que esse time do Flamengo não merecia ganhar o Campeonato Brasileiro, que esse time do Flamengo não é grandes coisas, não deveria ter ganhado a Libertadores, não joga bem, o Gabigol não é tudo isso. E o torcedor do Flamengo, a um argumento desse, poderia responder: cara, esse argumento é muito clubista, você não está raciocinando, tudo tem limite. E muitas pessoas começam a usar também esse argumento do clubismo, quando as pessoas começam a defender o seu time ou atacar o time adversário com base em argumentos ridículos, com base em argumentos nada racionais, apenas pela paixão que ela tem pelo clube dela. Bem, o clubismo no futebol já é algo que as pessoas têm combatido, mas e esse clubismo ideológico, esse clubismo na política? Ele é muito mais grave, porque quando você acredita na sua ideologia cegamente e que a sua ideologia tem a resposta para todos os males da humanidade, que o mundo vai ser e só pode ser um lugar melhor se a gente seguir e levar a cabo todas aquelas ações que são programáticas da sua ideologia, a gente pode começar a achar que os fins justificam os meios. E quando você faz isso, às vezes você pode prejudicar alguém, tirar direitos de algum grupo, atacar algumas pessoas, prejudicar um certo setor da sociedade, justamente porque você acha que lá no final a gente vai ser um mundo melhor se a gente seguir a sua ideologia. Mas a gente não pode tirar direitos das pessoas que discordam da gente. Os fins não justificam os meios. A gente deve estar sempre construindo uma nação e uma sociedade visando o bem comum e não achando que, usando aquele argumento de que para fazer uma omelete devemos quebrar alguns ovos. Não é bem por aí. Essa política ideológica, ela cria essa guerra, que é uma guerra perpétua, sem fim. A gente fica nesse clima de eleições, de campanha, durante toda a gestão. A campanha ela deveria acontecer em seu momento, mas passada a eleição, a gente deveria trabalhar junto. É claro que existe oposição e situação, mas será que tudo que o lado ideológico propõe, um lado ideológico diferente do meu propõe, é prejudicial? A gente deve escorraçar tudo que a esquerda pensa porque a gente é de direita, ou escorraçar qualquer ideia, qualquer pessoa, qualquer argumento de direita porque a gente é de esquerda?
Não é bem assim. Essa guerra trava o desenvolvimento da nossa sociedade. Essa guerra, ela emperra a gente, a nossa política, e a gente fica fazendo campanha apenas e travando essa batalha, tentando destruir esse nosso inimigo que a gente mesmo criou. Essa guerra entre liberalismo e comunismo, entre pessoas conservadoras com ideias conservadoras versus pessoas progressistas e suas pautas progressistas, essa guerra ela é uma guerra péssima, por todos os motivos que eu já falei anteriormente. Mas e essa nova ideologia que vem surgindo, que é uma ideologia bolsonarista, e a ideologia lulista? Será que o Bolsonaro ele representa alguma daquelas ideias que te fizeram ser uma pessoa liberal, te fizeram ser uma pessoa conservadora? Será que o Bolsonaro representa alguma daquelas ideias que te fizeram acreditar no Bolsonaro? Será que ele vem cumprindo tudo aquilo que ele propôs na sua campanha? Várias pessoas abandonaram o Bolsonaro com base em alguns argumentos, dizendo que ele não é aquela pessoa liberal, que ele não é aquela pessoa conservadora, que ele também não tem aquele repúdio pela corrupção e que, na verdade, ele até se envolve em algumas questões de corrupção. Será que o Lula representa tudo aquilo que te fez acreditar na esquerda, te fez ser uma pessoa de esquerda? Será que ele ainda é uma pessoa progressista e que defende os trabalhadores e que conseguiu fazer isso? O próprio Mano Brown, em um evento que o PT fez na campanha do Haddad, à época das eleições, o próprio Mano Brown se manifestou dizendo que o PT se afastou das bases, que o PT já não representa mais aquilo que ele representava e por isso ele iria perder a eleição como veio a perder depois. E aí algumas pessoas, ao invés de pararem para raciocinar sobre o que o Mano Brown disse e repensar quem é que representa mesmo aquilo que eu acredito? Não, as pessoas foram atacar o Mano Brown, porque agora a gente já abandonou, a gente já está no estágio pior do que aquele estágio de uma política ideológica. A gente está no estágio onde uma pessoa que não representa nada, não representa ideia nenhuma, apenas quer se perpetuar no poder e se locupletar do poder, está sendo defendida. Será que a gente já caiu nessas armadilhas? Será que você já caiu nessas armadilhas de ver uma notícia, ou uma declaração, ou uma proposta de lei, ou uma atitude de alguém, e antes de verificar se aquilo era bom ou ruim, você já julgou simplesmente por aquela pessoa ser de esquerda, ou ser de direita, ou ser bolsonarista, ou ser lulista? Bem, se a gente continuar caindo nisso, a gente nunca vai evoluir para ser uma sociedade melhor. Bem, então é bom a gente se policiar e às vezes quando lê alguma coisa, quando a gente se deparar com alguma atitude, esqueça os nomes que estão ali envolvidos, esqueça as ideologias e vamos analisar as coisas com mais razão, com mais racionalidade e mais serenidade.